o que no Japão é inverso do Brasil. Acho que para quem gosta do Japão tá careco de saber, né? E para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. O Japão é o mesmo horário. Por exemplo, para mim agora deu 6h24 da noite, né? 6 horas da noite e 24 minutos. Para vocês aí, pessoal, é o mesmo horário, não muda. Só que é de manhã. O que a gente gosta do arroz soltinho, aí no Brasil, o arroz perfeito tem que ser soltinho. Aqui, gente, o arroz é uma bolinha grudada. O nosso arroz, ele é bem assim, mais compridinho, mais longo, mais fino, né? E o arroz do Japão, ele é mais assim, vamos dizer assim, mais para uma bolinha, mais gordinho, né? Simplificando, o nosso arroz é soltinho e o deles é grudado. O nosso arroz é longo e fininho, o deles é uma bolinha. O nosso arroz é plantado na terra, no solo, o deles são plantados na água, tá legal? Como se fosse uma piscininha de água, eles colocam água, eles plantam na água, tá legal? Pessoal, é o arroz aqui. E não usam sal, tá legal? É só água e água, não usam nada, colocam na panela de arroz elétrica. O japonês costuma comer feijão, só que diferentemente da gente, ao contrário da gente, eles costumam fazer doces de feijão, tá legal? Então a gente come aqui muito doce de feijão, o famoso mochi, né? Que é uma bolinha que é feita de pasta de arroz, que eles ficam amassando arroz até que vira uma pasta. Então eles fazem essa pasta branca de arroz, um dia eu vou comprar pra vocês verem. Eu amo esse docinho. E dentro dele eles fazem uma pasta de feijão doce. Então geralmente os japoneses costumam comer feijão, doces de feijão. O que a gente costuma tomar banho de chuveiro, eles tomam banho de banheira, né? Aqui no Japão, gente, é a cultura deles, eles sempre tomaram banho de banheira. Né? A água é um absurdo aí no Brasil, eu sei como é que é a conta, mas aqui, pessoal, eles tomam banho de banheira e a gente toma banho de chuveiro. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o meu Instagram, o meu Facebook. Manda solicitação de amizade pra mim, eu vou aceitar com muito carinho. Manda mensagem pra mim, tá legal? Aqui nos comentários do YouTube, eu vou amar responder vocês quando eu tiver um tempo. E se vocês tiverem mais curiosidade, mais vontade de ver as coisas, o meu modo de ver, né? Vivendo aqui no Japão, compartilhando o que eu acho, o meu ponto de vista aqui, da minha vivência aqui no Japão, sempre passem aqui, gente, pra olhar meus vídeos novos que eu vou estar fazendo. Tá? Vocês vão ver muito. Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas pelo menos na minha época, tá? Por exemplo, as japonesas, elas gostam muito, elas têm preferência bastante em deixar o cabelo curto. Então as japonesas, eu acho que no Brasil a preferência é para deixar o cabelo longo. Se não for longo, pelo menos médio, igual tá o meu aqui, do tamanho do meu agora, tá? Só que as japonesas têm preferência por cabelo curto. Gente, vocês vão ver muito, é porque eu não posso fazer filmagens do rosto das japonesas, das menininhas nas escolas, porque o YouTube proíbe, né? Agora a imagem de outras pessoas, mas aqui no Japão, quando você vir pro Japão, a preferência, assim, a maioria das meninas, elas têm preferência para corte de cabelo curto do que longo. Aí no Brasil é o inverso. A nossa famosa parte de trás feminina. Aqui no Japão, pessoal, os japoneses, eles têm a fama de ter o bumbum pequeno, né? Então eles têm um bumbum muito pequeno, tá? Vamos dizer assim, reto, e a gente tem um bumbum muito grande. Então, é isso. É uma delas também, o inverso. Que a gente tem de grande, eu acho que do menino também. Eu não sei, eu nunca vi da parte do menino, mas todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo que eu conheço de amigo fala a mesma coisa, brinca, faz piadinha. Então, a da menina, a parte traseira da menina e do menino, é o inverso, tá? O que o menino tem de pequeno aqui, vocês têm de grande aí. O que a gente tem de grande aqui atrás, elas têm de muito pequeno aqui. Violência. O que o Brasil tem de violência, vamos colocar o inverso do Japão. O Japão não tem violência, né? Vamos colocar aí, simplificando mesmo, é isso. Violência eu acho que é um. O que o Brasil tem de violência, o Japão não tem de violência. Sapato, que a gente tem costume de entrar de sapato em casa. Tem algumas pessoas que estão gostando de fazer igual no Japão, falando para não entrar de sapato em casa, né, das outras pessoas. Eu já vi umas pessoas fazendo esse costume aí no Brasil. Só que o normal mesmo, pessoal, ninguém vai falar para você ficar tirando sapato, né, para ficar entrando na casa de outra pessoa.
Pelo menos quando eu tava aí há 7 anos atrás. Então, que a gente tem um costume de entrar de sapato nos lugares. Aqui a gente não entra de sapato na casa de ninguém, tá legal? Quando a gente chega na casa de qualquer pessoa, a gente tem que tirar o nosso sapatinho. E geralmente quando não tem um sapatinho especial que a casa oferece pra você entrar na casa da pessoa, geralmente você entra de meia, né? Só com a sua meia mesmo, tá? Chá. O Japão é famoso pelo chá. Então, que a gente tem o costume de tomar café, eles têm o costume de tomar chá. Então, de chá para café, para mim, é o inverso. Carnes cruas, carnes muito mal passadas, praticamente cruas. Então, que a gente costuma, pelo menos para mim, comer carne bem passada. O japonês, vocês já viram falar, né, da fama de comer peixe cru. Então, gente, não é peixe só cru, não. É lula crua, peixe cru, camarão cru. Então, é isso, tá? É uma variedade de crus. Vamos dizer assim, cruz. Então, que eles são uma variedade, eles já comem até sashimi. Sashimi, gente, é aqueles filetezinhos que vocês já viram de peixe. Eles têm, teve uma vez que teve um problema aqui, né, um problema sério de infecção. É infecção que fala? Eu não sei como é que fala. Teve um problema aqui, pessoal, porque eles estavam comendo filezinhos crus de fígado de boi. Então é isso, tem aqui restaurante disso e teve um problema aí. O pessoal tava passando mal aí uma época por causa disso, né? Fígado de boi cru. Então que eles comem muito assim, carnes cruas, a gente come bem passadinha mesmo, bem fritinha. Pessoal, a alimentação do japonês, ela é muito diferenciada na nossa. Então, eu já falei em um vídeo antes que eles comem muito assim, eles preferem muito comer muita verdura assim, sem cozinhar por um período muito longo. Então, eu acho que a dieta deles, né, a alimentação deles, tem tudo a ver com eles parecerem bem mais novos que a idade deles do que a gente. Eu acho que o brasileiro, ele aparenta ser bem mais velho do que a idade dele, né? Eu, pelo menos, quando cheguei aqui, eu tava com a pele, assim, totalmente diferente. Então eu passei muita vergonha, né, com as menininhas da minha idade, quando eu falava da minha idade, quando eu perguntava a idade delas, elas falando que eram 10, 15 anos mais velhas que eu, e eu aparentando ser muito mais velha que elas. Então a pele, o tom de pele, gente, a vitalidade da pele deles é bem diferente do que a nossa. Eu acho que isso tudo tem a ver com o clima e principalmente com a alimentação deles. Então eu acho que é o inverso, eu acho que o brasileiro, ele tem uma aparência muito mais velha, que ele envelhece muito mais rápido do que... Também eu acho que o clima do Brasil, a alimentação, o nosso estilo de vida. Mas é isso, eu acho que o brasileiro, pelo que eu vivi aí, pelo que eu vejo, e por mim também aqui, mesmo morando aqui, mesmo tendo mudado a minha alimentação, eu acho que a gente tem a aparência de pessoa muito mais velha da idade do que comparando com o japonês que é nascido aqui, que cresceu aqui, que morou aqui a vida inteira, né, que nasceu aqui, um japonês nato daqui. Tomar café amargo. Eu tô falando coisinhas básicas do dia a dia, pessoal, mas é coisas que vocês não estão acostumados aqui. Aí no Brasil, a gente geralmente coloca açúcar no café. Gente, os japoneses, eles têm mania de tomar café. Eles tomam bastante café sim aqui, mas eles costumam tomar café sem açúcar. A maioria dos japoneses não colocam açúcar no café, tá legal? Então eles tomam café forte e sem açúcar. Eles não colocam açúcar mesmo no café, o normal assim. O que a gente tá acostumado a ver aqui é o japonês sem tomar café sem colocar açúcar. E pelo menos a gente pode ser forte, pode ser fraco aí no Brasil. Pelo menos que eu saiba, a gente tem o costume de colocar açúcar no café. E eles não, né? Eles não colocam açúcar no café. Eles acham estranho. Pessoal, a estatura do japonês, ela é bem menor, eles são bem mais baixos que a gente. Então, o brasileiro pra mim, assim, a média, né? A média, assim, a maioria dos brasileiros pra mim são altos. Então, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu achava bem engraçado era todos japoneses, principalmente alguns homens. Então, quando eu ficava do lado deles, eu sempre fui muito alta perto deles. Então, aqui é um exemplo. Olha onde é a casa que eu tô morando. Olha aqui, gente, o tamanho da porta da cozinha. Essa é a porta da cozinha e essa é a estatura da porta. Olha a porta pra mim, olha a altura da porta, né? Vocês querem ver a entrada da casa? Vamos ver a entrada da casa. Olha aqui, a porta do banheiro, do meu tamanho. Olha aqui a porta da sala, do meu tamanho. Então é isso, pessoal. É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu tenho 1,69 m, tá?
E os japoneses do meu lado, gente, eles são muito baixinhos. Então, quando tem um outro japonês alto, mas você que é brasileiro e que é homem, né? Você, não sei, vê por você. Eu tenho 1,69 m. Então, eles do meu lado, eles são bem baixinhos. É isso, os japoneses, eles têm preferência para gato e a gente tem preferência para cachorro. Se você acha o contrário, diz aí pra mim. Mas é isso aqui, tá? Por enquanto, a preferência mesmo, assim, a maioria das pessoas preferem gato e cachorro, quem gosta de animal e quem tem animal em casa. Então, eles acham muito mais o gatinho bonitinho e carinhoso do que cachorro. Fala, oi, Simba. Oi, Simba. Muitos memes, assim, no Brasil, falando assim, ai, amiga, eu tô chegando aí. E a amiga nem tá chegando, nem tá pronta ainda, não tá arrumada, né? Gente, eu conversando com meu esposo, dialogando com ele, eu perguntei pra ele, gente, o Japão é um país muito pontual. Eles são muito pontuais e assíduos. Eu lembro que quando eu estudava no Brasil, mestiço, que nem eu, os filhos de japoneses que nasceram no Brasil, eu lembro que eles não faltavam na escola, pessoal, eles podiam estar com febre, gripados, que eles não faltavam. Aqui no Japão, se você tiver com febre ou com influenza, eles não vão pra escola, eles têm que avisar a escola, tá legal? Mas caso assim só de febre mesmo, geralmente eles vão, então enfermaria dentro da escola. Então, gente, os japoneses, eles não faltam serviço, eles estão com febre, é muito difícil o japonês ficar faltando serviço, tá? E a pontualidade, eles sempre avisam antes. Então, geralmente quando eles têm um compromisso, algum compromisso assim de entrevista de emprego, qualquer tipo de compromisso, até de amigos, eles geralmente costumam ir de 10 a 15 minutos antes do horário, para geralmente não ter imprevistos, não acontecerem imprevistos. Então eu acho que esse é o principal que eu vi aqui no Japão, né? A pontualidade e o compromisso que eles têm e a assiduidade deles, de não faltar serviço, de não faltar na escola. Eu acho que esse é um dos exemplos, eu acho que um dos primeiros países do mundo. Dizendo meu esposo que o Japão é o país assim, mais rígido e o primeiro país do mundo com a pontualidade. Aí eu questionei ele, eu falei, qual é aquele país lá que faz o relógio, que é famoso pelo relógio de chocolate, a Suíça? Aí ele falou, não tem nada a ver não, é o japonês mesmo que é o recorde, que bate o recorde de pontualidade. Mas eu já vi falar isso mesmo, porque eu lembro, falando no Japão, quantas vezes por ano, foi 1, 2, 3, sei lá, eu não lembro direito, eu tenho que pesquisar pra dar a informação exata pra vocês. Gente, os trens aqui no Japão não chegam 1 minuto atrasado. Eles chegam em segundos, mas não chegam a completar 1 minuto atrasado, né? Então, gente, a pontualidade do trem, assim, é coisa, assim, de sério, inacreditável. O japonês, gente, ele, por ano, ele vai constantemente no hospital, muitos exames, eles fazem check-up, né, pra saber se o corpo dele tá tudo bem, exame de sangue, vários tipos de exames, né? Porque todo mundo aqui desconta do salário da gente, todo mundo aqui que trabalha, geralmente, é o seguro de saúde, né, dos hospitais. Então, o japonês tem essa rotina, gente, anual. Muitos exames de saúde que eles fazem, qualquer coisinha que eles estão sentindo, eles vão lá no hospital fazer exame. Eles sempre estão no hospital. Então, eu acho que a longevidade, por que o japonês vive muito 100 anos, mais ou menos, 90 anos, antigamente, né? Por que eles vivem tanto assim? Eu, pelo menos no meu modo de vista, eu sempre vejo assim que os japoneses, eles são muito fracos. Eles ficam doentes muito fáceis, pra mim, meu modo de ver, né? E eles não têm força, assim, força vital, assim, igual a gente tem. Só que eu vejo, pessoal, que eles são muito preocupados com a saúde. Então eu fico vendo assim, gente, se o japonês na tecnologia, se eles não fossem tão inteligentes assim, se eles não fossem tão preocupados, se eles deixassem de ser desleixados, assim, porque eles são muito preocupados mesmo com o bem-estar deles. Eles sempre estão pesquisando, sempre tá passando na televisão, dietas, assim, para você se alimentar melhor, mais com verduras, com frutas, para diminuir nas gorduras, nas frituras, nas bebidas doces, nos refrigerantes. Então, eles ficam se controlando. Eles têm isso com eles. O que a gente não se preocupa é coxinha, é pastel, é caldo de cana, é sanduíche. Eu vejo que o japonês se preocupa bastante com a saúde deles. Então eles fazendo caminhada, você fica vendo eles fazendo caminhada, indo pra hidromassagem, hidroginástica. Eu tenho uma amiga, uma senhorinha que todo dia que ela chega do serviço, ela vai pra hidroginástica, fazendo caminhada na rua, andando com cachorro. Fazendo caminhada com os cachorros. Então você vê, gente, eles preocupados mesmo assim, sabe, com a saúde deles.
Aqui no Japão eles têm condições de ter bicicleta elétrica, mas você vai ver muitos idosos. Uma vez minha esposa até perguntou pra mim por que eles não compram uma bicicleta elétrica, né? Ficar indo de bicicleta nessa subida assim longa. Aí eu falei pra eles, talvez é justamente pra fazer o exercício do dia, né? Para o corpo deles ficar bem, para eles viverem mais. Talvez, porque tudo que eles fazem na vida deles, gente, é pensando na saúde deles e que eles querem viver muitos anos de vida. Então eu acho que o brasileiro, muitos brasileiros chegam, pelo menos eu, 30, 40 anos, eu tô com 30 anos. Eu já tô cansada, eu já vi muito brasileiro falar com 50, ai meu Deus, minha vida já acabou, já vou bater as botas, 50, 60 anos. Gente, para japonês, 50 anos ainda tá novão, ainda tá só o ouro. Você vê japonês aqui de 80, 90, 95, dirigindo, mal consegue cair em pé, se tremendo todo. E eles estão lá, gente, eles são firmes, dão cabeça muito boa, sabe? Não tá caducando, tá com a cabeça muito boa. E eles têm aquela pride. Pride é o quê? Eles têm aquele orgulho, eles querem fazer por conta própria, eles não querem ajuda de ninguém, eles não querem piedade. Então eu vejo que isso é um inverso do brasileiro, mas assim, mais pro inverso do brasileiro. Pelo menos pra mim, é o meu modo de ver. Ao meu ponto de vista é isso. Eu vejo que o japonês ele tem muita preocupação com o bem-estar dele. Tanto alimentar, tanto de exercício físico, eles estão lá, eles estão ativos, eles sempre estão fazendo alguma coisa assim para melhorar a vida deles. E eu vejo que o brasileiro, ele vai pro hospital na última situação. Quando não tem mais situação, que ele tá sentindo dor, e nem quando ele tá sentindo dor ele vai, eu acho que quando ele não tá conseguindo andar, que não consegue mais nada, nem respirar, acho que alguém leva ele pro hospital, porque nem ele mesmo vai por conta própria. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Tô acabando o vídeo agora e eu queria pedir mais uma vez pra vocês, pessoal. Se vocês estão vendo esse vídeo até o final, por favor, não se esqueçam de deixar o seu likezinho pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui pra mim. Vai lá no meu Facebook, me adiciona manda solicitação de amizade pra mim. Passa lá no meu Instagram, se você também tiver Instagram. E sempre me acompanha pra vocês ficarem ligados nos novos vídeos que eu vou estar fazendo. Um beijão pra vocês, que Deus abençoe todos vocês grandiosamente, vocês e a família de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.